Uma mocinha da roça, ela foi para a cidade para estudar, a Ana Lúcia. E só que, em vez do estudo, ela arrumou, foi um bucho, emprenhou lá na cidade, caiu nas unhas, nas garras dos gavião. E o pai dela, seu Vitorino, sabendo disso, quando ela voltou para casa, ele deu uma surra nela com a corda de piar as vacas e expulsou a Ana Lúcia de casa. Uma história que, a princípio, parece triste, mas eu vou convidar você para acompanhar até o final do caso. Você vai ver que ela tem um fechamento interessante, até, eu diria, emocionante. Uma história que vai dizer como se pagar o mal com o bem. Esse caso eu quero mandar especialmente pro meu amigo Antônio Alves, lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Ele assunta os nossos casos lá, ele é de Diamantina, em Minas Gerais. Ele também assunta lá do Pesca e Paga, lá do Toninho, lá o Espaço Damásio, lá em São Paulo. Eles assuntam lá no Pesca e Paga, acho que até dia 5 de julho agora vai ter uma inauguração, uma roda de viola lá. Um abraço pro seu Toninho, um abraço pro meu amigo lá, o Antônio Alves, lá de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Obrigado, hein? Eu quero aproveitar esse embalo, não prolongar muito para contar logo o caso. Eu quero pedir para você falar para nós aqui nos comentários de onde é que você tá assuntando nós. Conta para nós aí, ó. De qual estado. Eu tenho, graças a Deus, aí pessoas que se comunicam comigo do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, da maioria das cidades. Mas eu quero saber, de você que tá aí, fala pra mim onde é que você tá, qual é a cidade, qual é o lugar, qual é a fazenda. Conta pra nós aí, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito satisfeito. Pois bem, o senhor Vitorino, goianão daqueles meio sistemáticos, coração meio duro, coração ruim, e naquele tempo era assim mesmo. Infelizmente era cultura, né? O povo, às vezes até fez isso com coração dilurido, às vezes, mas era o que todo mundo fazia e ele também fez. Ele teve um casal difícil, ó. O mais velho, que ficou mais ele ajudando a cuidar da lida da roça, e a Ana Lúcia, a caçulinha. E ela sempre dizia que queria estudar, queria ir para a cidade para estudar. E ele, mas a mãe dela concordou, e quando ela terminou os estudozinhos lá na roça, lá na regiãozinha deles, na escolinha lá, ela, já com 15 anos, levou ela para a cidade para estudar. Arrumou uma casinha lá, e comprou uma casinha lá, e botou ela, e botou uma tia dela lá para morar mais ela, e botou ela para estudar. Só que naquele tempo, meu amigo, ela da roça, muito bonitinha, muito jeitosinha, e não tinha as malícias, as malandrais dos gavião da cidade. Porque naquele tempo, meu amigo, eu vou dizer pra você, os caboclos gavião lá da cidade, dessas cidades interior, aqueles caras mais, que tinham uns cobrinhos, filho do empresário, filho de um fazendeiro, tinha um Opala Commodore, uma Brasília, um Fusca, um Corcel 1, Corcel 2, né? Eles ficavam na cidade, meu amigo, igual uma onça atrás de uma caça. Quando eles viam uma presa fácil, meu amigo, encostava o carrão, prosa daqui, prosa dali. Rapaz, se a moça não tivesse mesmo uma sabedoria, ia pro abate. Não é igual esses de hoje, não. Esses rapazes de hoje, eles compram um carro desse, às vezes até financiado, botam um som, que perturba a cidade inteira, e eles enchem o carro de macho. Eles ligam o som, rebaixam o carro e enchem de macho, e sai rodando na cidade com aquelas risaiadas bestas, aquele trem, bebendo cachaça, usando droga. Naquele tempo não, amigo. Naquele tempo lá os cabocão bem vestidos, aprumados, andavam sozinho no carro, só na captura pra pegar as meninas e ó, chegar a pia. E aconteceu isso com ela, rapaz. Ela caiu na conversa lá de um caboclo, de um Commodore preto lá, e acabou
saindo com esse caboclo, e foi. Quando o caboclo viu que ela tava grávida, ele, ó, abandonou ela e caiu fora. E ela tava trabalhando lá na casa do homem chamado Salim. Ela foi estudar e trabalhar doméstica lá esse homem chamado Salim. E esse Salim era comerciante da cidade, pelo jeito era árabe ou judeu, uma coisa assim, né? Comerciante da cidade, um cara muito seguro, muito negociante, mas gente boa, do coração bom, a esposa dele boa também, gente boa demais. Tinha essa menina lá com uma filha, porque eles tinham só um filho único deles, eles não teve mais filho, só teve um filho. E tinha mais ou menos a idade dessa menina quando ela chegou pra lá. O rapazinho tinha aí uns 15, 16 anos e a menina também, e os dois foram trabalhando ali, convivendo junto, pegou uma amizade, um respeito danado, né? E eles que tinham os dois ali, como os dois fossem filhos deles. Aí quando eles soube que a menina estava grávida, eles viram que o negócio ia dar errado pro rumo do pai dela. Mas aconselhou ela e tal, falou assim, conversa com a sua mãe primeiro, conversa com sua mãe pra ver se o trem vai dar certo, ver se ela amansa lá o coração do seu pai. Ela conversou com a mãe quando a mãe veio cá na cidade e tudo, e arriscou fazer uma visita pro pai, já com um buchinho de uns 4 ou 5 meses. O pai já estava meio desconfiado, que fazia dia que ela não ia lá na roça, ele ia na cidade, às vezes ela dava um jeito de esconder dele, ele já estava meio desconfiado que alguma coisa estava errada. Quando ela chegou lá, que ela foi no ônibus de tarde, quando ela chegou lá, que ela entrou na porteira do curral, que Vitorino estava lá apartando os bezerros com a corda, batendo nos bezerros, batendo na bunda das vacas, nos bezerros ali, tangendo, apartando, eram umas 4 horas da tarde, ele viu ela grávida e já falou, não precisa você me falar nada que eu já sei. Eu estava desconfiado. Pois é, essa mesma porteira que você entrou, você volta. Eu não vou criar filho bastardo, não. E eu não vou pegar uma filha que se perdeu, que abriu as pernas pra gente na cidade aí sem futuro, na minha casa, não. Pegou a corda e deu umas 4 puxadas no lombo dela, daquela de ficar a marca mesmo. Falou, daqui você volta. A mãe dela chorando, aquele trem entrou no meio, ela ameaçou bater na mulher também, o filho entrou no meio, mandou quietar. Acaba ignorante mesmo. A menina deu meia volta, dormiu na casa dela e voltou pra cidade, lá pra casa da patroa chorando. E a patroa disse, não, minha filha, não se preocupe. Você tá com o coraçãozinho apertado, por causa do seu pai fez isso com você. Mas você tem o apoio da sua mãe, do seu irmão e você tem o nosso apoio. Nós vai cuidar de você, vai criar esse menino. Pode ficar sossegado, nós vamos ajeitar aqui, você vai continuar seus estudos, você vai trabalhar com nós, mas nós vamos ajeitar tudo para você. E fizeram isso. A menina ficou grávida, trabalhando com ele lá na casa, e o pai dela também não aceitou mais que ela morasse na casinha que ele tinha comprado lá na periferia, não. Tive que mudar de lá. Aí ela mudou para um quartinho do fundo lá, na casa do Salim, né? E da Maria, patroa dele, e ficou morando no quartinho do fundo. E ela foi crescendo por lá, chegou os 9 meses, né? A criança nasceu. O Vitorino, que era o avô, não quis nem ver o menino, só a mãe dela ia lá de vez em quando ver, né? Às vezes até escondida do marido. Esse menino foi crescendo lá dentro de casa, eles tinham uma honra danada com o menino, como se fosse neto deles, que eles tinham a menina como filha, ela trabalhava e cuidava. Aí ela até saiu do quartinho de empregada que tinha no fundo da casa, a casona boa, mansãozona lá na cidade, veio pra dentro de casa e falou, nós só não vai registrar você como filha nossa, porque não tem jeito. Você já é registrado em nome da sua mãe e do Vitorino, seu pai. Senão nós ia registrar você como filha pra nós. Você pra nós é uma filha, você não é empregada. Nós vai bancar os seus estudos. Você vai trabalhar aqui dentro de casa, que dentro de casa todo mundo trabalha. Nosso filho trabalha, estuda e trabalha, né? O Salim toma conta da loja, eu tomo conta da casa, e nós aqui todo mundo trabalha. Então você vai trabalhar, mas você não vai ter nem salário, não. Nós vai dar para você tudo que você precisar. Você vai terminar os seus estudos, vai fazer sua faculdade, vai virar advogada que você quer ser e vai dar tudo certo. E a menina foi crescendo ali, foi ficando mais sabida, mais espertinha, né? Não caiu mais na conversa de ninguém. Esse homem lá, esse rapaz, se não me falha a memória, acho que é meu xará, o Pedro.
De vez em quando via ela na rua, ela bonitinha, pra faculdade, dava uma buzinadinha, ela torcia a cara, nunca foi lá procurar saber do menino, nunca procurou ajudar a criar o menino. A avó, que era mãe do Pedro, às vezes ia lá, visitava o menino, dava um presentinho, às vezes dava um dinheirinho. Quando ele chegou na idade de ir pra escolinha, ela ajudava a pagar a escola, até que ajudava a tanger e gostava do menino. De vez em quando levava ele pra casa dela pra ver se o Pedro, né, enturmava mais o menino, mas ele era novo, da farra, não importava muito não. Mas ele namorava com uma, namorava com outra e tal, mas como ele pegou ela novinha, moça virgem, bonita demais, e ele já tinha pegado já a metade da cidade toda, e ela nunca mais, depois que ela emprenhou, nunca mais ela deixou ele encostar um dedo nela, nem ele, nem homem nenhum. Ela dizia, não, eu não quero saber de homem, eu só vou saber de homem quando eu for advogada, tiver bem estruturada, tiver meu escritório, tiver minhas coisas. Eu posso até pensar no homem, mas por enquanto homem nenhum vai botar a mão em mim para fazer o que Pedro fez comigo. Ah, mas não põe mesmo. Mas ela gostava dele também. Aí com o tempo foi passando. Ela terminou os estudos cá na cidade. O filho dele também tinha mais ou menos a idade dela, já terminou o ensino médio lá na cidadezinha. E eles ficou com o menino na cidadezinha e alugou um apartamento em Goiânia. E colocou lá os dois irmãos, né? Para ele, dois irmãos. Estudar, né? Fazer a faculdade de Direito. Eles ficaram lá, não sei se a faculdade de Direito, acho que é uns 5 anos, né? Ou é 4 ou é 5 anos. Eles fizeram os dois juntos lá, a faculdade de Direito, a menina cuidava do apartamentozinho, cuidava da casa, cuidava das roupas do rapaz, cuidava tudo. Os dois, às vezes, final de semana, vinha para a cidadezinha. Eles tinham um sítiozinho, às vezes ia pro sítio, e os dois conviveram junto ali, acho que os 4 ou 5 anos, mesmo como dois irmãos. Ela também chamava o pai dela de pai, e chamava a mãe dela de mãe, mas também chamava o Salim e a Maria, mulher do Salim, também de mãe. Para ela, então, ela tinha 2 pais e 2 mães. O coração dela era dividido em 2 pais e em 2 mães. Ela dizia que era uma das meninas mais felizes do mundo e mais completa, porque ela tinha 2 pais e 2 mães. Embora um pai tinha abandonado ela, judiado com ela, mas ela tinha ele como pai e amava ele. Ele é que não gostava dela, então o problema era com ele, não era com ela. Então ela se gabava que tinha 2 pais e 2 mães, que era raro. E os dois, em Goiânia, terminou a faculdade dos dois. E seu Salim meio seguro, né? Não promoveu festa grande, nem comemoração, nem nada. Falou, não, nós vamos lá só para pegar o diploma deles e comemorar nós mesmo lá no apartamentozinho dele. Nós vamos no restaurante, janta, só nós mesmo e pronto. Aí combinaram todos o dia de pegar a diplomação, né? Eles foram para Goiânia, o Salim mais a mulher. Inclusive levou, né, o menino que já estava grandinho, já estava aí com 7 anos, 8 anos, já o rapazinho, né? O filho da Ana Lúcia. Aí foram na Kombi deles, né? Da Kombi que eles andavam. Foi para Goiânia e comemorando lá. Aí foi lá na faculdade, fizeram lá um evento, né? Diplomaram, aqueles procedimentos que faz, né? Quando você pega lá o diploma que você vira advogado, todos os procedimentos, o juramento, aquelas coisas todas ali. Aí eles voltaram para casa, todo mundo. Eu disse, agora nós vamos para um restaurante jantar e fazer a nossa comemoração. Aí o pai dela e a mãe, o seu Salim, nem tinha olhado o diploma, nem tinha aberto, nem tinha pego. Falando, lá no restaurante é a nossa hora, lá nós vamos fazer as nossas orações, vamos comemorar lá junto lá. E assim fizeram. Foi pro restaurante, né? Os 2 irmãos, cada um com um diploma. E chegaram lá, sentaram, aí foi olhar os diplomas, tirar foto e tal. Aí o rapaz chamava Marcelo. Aí nesse caso, doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo disse, pai e mãe, nós também temos uma surpresa para vocês. Nós temos, além do diploma, nós temos
uma surpresa para vocês. O Salim ficou, né? Curioso, a mulher também. Eles pegou o papel lá dentro, o outro papel lá dentro da bolsa, a certidão, jogou em cima da mesa. Falou: nós fomos criados como irmãos, nós amamos um ao outro como irmão, mas esse tempo que nós convivemos junto aqui, aconteceu um sentimento a mais. Então o nosso amor é o mais bonito que nós já conhecemos, tanto eu quanto a Ana Lúcia, porque nós temos o sentimento de irmão, de viver junto, de conviver, mas como nós não temos sangue de irmão, aqui nós convivendo junto, foi acontecendo o amor que era de irmão foi se transformando, e nós, com medo da reação de vocês, de não aceitar, nós maior de idade, nós foi no cartório aqui em Goiânia e casou. Então tá aqui, ó. Agora, nós não somos dois irmãos, nós somos marido e mulher. Nós somos, até consideramos, ela considera o senhor e a mãe como pai e como sogro. Mas a nora que ama mesmo de verdade, ou o genro, né, diz que o sogro e a sogra é o segundo pai e a segunda mãe. No pispe, assim, no rompante, Salim deu aquela baqueada, a esposa dele também, mas fazer o quê? Né? Já estavam casados e o filho dele ainda acrescentou mais, falou: ó, pai, esse filho dela, da Ana Lúcia, eu vou criar ele como se fosse o meu filho também. Eu já tenho ele como filho, né? Era como sobrinha, que ela era como irmã, mas agora eu tenho ele como filho, eu vou criar ele como o nosso filho, seu neto e nosso filho. E não teve outro jeito, né? Mas o bom da história foi o seguinte: esse tempo passou, fez faculdade, eles voltaram para a cidadezinha, construir lá os seus escritórios, trabalhando junto, prosperando junto, crescendo junto. Eles acabou tomando conta do comércio lá de Seu Salim, mas a esposa também, além de exercer os dois, né, um escritório dos dois de advogado, criou o menino. Essa loja ficou até para o menino que não quis estudar, não quis formar em advocacia como o pai. A mãe preferiu ser comerciante, inclusive prosperou muito nessa cidade. Eu acho que até hoje ainda tem lá oriundos dessa família, desse menino, desse casal que teve mais filhos, né? Que tem lá, eu acho que o nome da loja ainda é o mesmo daquele tempo. Eu não vou falar nem a cidade, nem o nome da loja, porque essa história, apesar de bonita, às vezes alguém lá pode, às vezes, não gostar, né? Às vezes pode pensar que eu estou aproveitando da ocasião para contar o caso, né? Então não vou dizer o nome nem a cidade. Foi aqui em Goiás, no centro-oeste goiano, mas muita gente que assunta lá nessa cidade, o nosso caso, vai saber de quem eu estou falando. Inclusive esse nome de Salim e Maria, o nome da moça, do rapaz, é tudo fictício, não é os nomes verdadeiros deles, que pode às vezes não achar bom, né, e ficar insatisfeito. Nós estamos aqui para contar o caos e fazer com que as pessoas fiquem felizes, né, que as pessoas gostem. Mas só para fechar o caso, agora vem a parte mais bonita do caos. Nisso, lá na roça, a mãe da Ana Lúcia morreu. Depois já na idade, já mais de idade, né? Ficou o velho Vitorino sozinho. Esse filho dele acabou casando, pegou a parte dele da terra, vendeu, comprou uma fazenda no Mato Grosso, formou uma família para lá e abandonou o pai. Não quis mais saber do pai, que o pai bruto demais, né? Ele ficou também com um sentimento ruim porque ele fez com a irmã dele, né? Acabou desprezando o pai. Deixa eu dar uma tiçada no fogo aqui, porque senão eu tô cozinhando aqui um pé de porco, um beiço de porco, um rabo de porco e fava ali com feijão para nós almoçar aqui. Hoje é domingo aqui em Brasília, fazer uma comidinha assim mais reforçada, tá um dia assim meio free, muito bom. Pois é, o velho Vitorino ficou só com a metade da terra. Acabou que ele vendeu a metade dessa terra. Ele já de idade começou a envolver com as mulherzinhas assim meia danada. E acabou que ele ficou lá, chegou aos 80 anos,
ficou bem doentado e sem os cobres. Ficou somente de tudo que ele tinha, uma aposentadoriazinha fraquinha e essa casinha lá que ele tinha comprado para a menina e que ele não deixou a menina morar nela. Tava lá nessa casinha morrendo à míngua, lá, só com o salário mínimo dele, de aposentadoria e passando necessidade, passando dificuldade, aquela sujeira, aquela nojeira, aquele sofrimento. E a filha dele quis ajudar ele várias vezes lá e ele negava. Enquanto ele aguentava caminhar, fazer a comida dele, mexer por ali, apesar de doente, ele não aceitou. Mas chegou um momento que não teve jeito. Ele teve que dar as cordas, teve que entregar a rapadura, não teve jeito. Ela pegou ele, levou para casa dela e cuidou dele até os últimos dias. Até banho nele ela dava, ele xingando, esturrando, reclamando, ela pegava ele, meu marido, levava no banheiro e dava banho nele, e dava remédio. Ele ainda viveu lá na casa dela ainda mais de 10 anos, até que ele acostumou, né? Aí viu os netos crescer, chegou a alcançar bisneto, né? Acabou que ele se arrependeu do que tinha feito, sempre pedia perdão à menina. Ela, não, pai, não se preocupe, isso aí era meio que natural naquele tempo, esquece, agora nós estamos juntos. Por isso que eu falei para você que o fechamento do caso ia ser interessante, bonito e até emocionante. Então, se fechou a história, a vida seguiu, né? A família dela, do marido, né? Teve mais filhos, uns seguiram a carreira do pai e da mãe, de advogados, outros seguiram carreira como comerciante. É uma família muito importante lá nessa cidade. Teve parentes dele que virou prefeito da cidade, teve um outro parente que virou deputado no estado de Goiás. Foi uma família mesmo, apesar da menina ter levado uma lambada de corda nas costas pela gravidez na juventude, mas a família, até a pessoa que me contou esse caso, que é um tio meu que mora na cidade, falou que se tiver alguma pessoa ruim nessa família, ele não sabe não. Falou, o povo, todo mundo tem seus defeitos mesmo, como todos nós temos. Mas a família do Salim, vamos chamar ele assim, oriundo dele não tem nenhum maconheiro, não tem nenhum ladrão, todo mundo construiu suas famílias, uns é mais rico, outros é mais pobre, mas é um povo tudo bom, oriundo lá, desse pessoal que faz parte, né, dessa história. Os personagens dessa história são os oriundos desse povo lá, hoje, nessa região. Teve uns que foi para Goiânia, outros foi para outros estados. Teve um desses que foi para Jaraguá, depois inventou uma turma dele, foi para os Estados Unidos, parece que prosperaram por lá também. É uma história que começou com umas lapadas de corda no lombo, mas o final dela parece que foi bem abençoado e tudo deu certo. Então termina aqui mais um Caos Caipira. Se você gostou, você espalha para os seus parentes, para os seus amigos. E assim a cultura do Caos Caipira vai rompendo Brasil lá fora. O fogo ali açoitou bem, né? Comer hoje aqui uma fava com pé de porco, lábios de porco, beiço de porco, rabo de porco, orelha de porco, uma pimentinha, já tá quase no jeito ali. A patroa tá fazendo um arroz lá dentro. Aí nós vai findar o caso aqui e vamos almoçar. Bom domingo aí pra vocês. Aqui embaixo sempre fica o meu contato. Se você quiser fazer a propaganda do seu produto, da sua empresa comigo, diretamente comigo, aqui embaixo está o meu contato. Se você quiser inserir na plataforma o seu produto, a sua empresa, você vai entrar aí direto na plataforma do YouTube. O pessoal do marketing, né? O pessoal da sua propaganda, da sua empresa, do seu produto vai saber como proceder para você inserir a sua propaganda aí nos nossos caos. Pode ver que no decorrer do caos deu várias paradinhas, não foi para entrar propaganda? Pois é. Você podia estar aí, a sua empresa ou o seu produto. Se você acha que o meu jeito caipira, às vezes o meu palavreado simplório, mais arrastado pro lado mateiro, não gasalhar com o seu produto, você procura uma outra pessoa que faz aí, né? Hoje na internet, você pode ver que hoje tudo é através da internet, né? Antigamente era o jornal, era o rádio, era a televisão, hoje é a internet. Então, se a sua empresa não está no YouTube, se o seu produto não está sendo oferecido, feita propaganda no YouTube, você está perdendo venda e perdendo oportunidade de, encher os bolsos, igual o seu Salim. Obrigado, bom domingo.